Olá família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos aqui mais um dia para estudar a palavra do Senhor. Hoje, para responder uma pergunta com base bíblica. De fato, Deus detesta, odeia o divórcio? E se ele odeia o divórcio, em quais circunstâncias que Deus porventura aceita o divórcio? Ou Deus não aceita divórcio de forma nenhuma? É o que nós vamos descobrir na Bíblia hoje. Eu já quero começar desejando um bom dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo pelo chat. Eu já quero desejar a você que é a primeira vez que está assistindo o canal. Coloca aí no chat se você está assistindo ao vivo. Coloca aí minha primeira vez. Você vai ver a família já te desejando boas-vindas. Se porventura você não está assistindo ao vivo, vá nos comentários e coloque minha primeira vez no canal. E eu já quero começar dizendo para você que aqui nós somos uma família, tá? Nós somos uma família. Então, seja bem-vindo. Olha, para você que está aqui pela primeira vez, deixa eu te falar uma coisa. Essa telinha que você está vendo aqui do lado é o seguinte. Essa telinha nada mais é do que a projeção do nosso site, manualdocasamento.net. Quando você clicar lá, .net/WhatsApp, vai acontecer isso aqui no seu celular. Ó. A telinha vai carregar, tá? O site todinho vai ser carregado e você vai estar aqui, ó, na página do WhatsApp, grupo de apoio. Nós temos vários grupos de WhatsApp de cada estado do Brasil e nós temos aqui embaixo, ó, exterior, da família do Manual do Casamento que mora em outro país. Então o que acontece? Quando você decidir, né, de fato, participar de um grupo do WhatsApp aqui da família do Manual do Casamento, você vai acessar esse link que eu te passei e você vai escolher o seu estado. Olha, são mensagens todos os dias. 2 vezes por semana o administrador abre o grupo para todo mundo participar, fazer pedidos de orações, tem campanha de oração, tem organização de jejum. Nós teremos encontros presenciais, tá, que vão ser organizados no grupo. Então acesse, é gratuito, é uma bênção, edifica e glória a Deus. E vamos para o vídeo de hoje. Família, eu vou deixar aqui, eu vou mudar essa telinha aqui. Vamos mudar essa telinha? Você vai ficar assistindo, né, o vídeo alguns minutinhos, então eu vou mudar a telinha. Vamos ver que telinha que eu vou colocar. Eu vou colocar essa telinha, vou deixar assim, ó, assim, tá? Caso você precise de ajuda, de suporte, de aconselhamento, acesse manualdocasamento.net e aí você vai ter lá a nossa central de atendimento também. Família, então vamos lá. Vamos falar acerca do divórcio. Deus odeia o divórcio. O que é que nós precisamos entender quando nós vamos falar a respeito desse assunto? Primeiro, que segundo Mateus capítulo 19, quando Jesus está conversando com os fariseus, eles perguntam se é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Presta atenção. Em algumas versões fala divorciar, né? Mas Jesus diz que não foi assim que Deus fez. Deus não fez o homem e a mulher para se separarem, né, depois que Deus os uniu. Logo em seguida, os fariseus perguntam assim, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? E aí Jesus diz, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Então, pera lá. Então existe uma lei bíblica que autoriza o divórcio. Existe. Jesus confirmou que existe. Embora Jesus deixou claro que não foi plano de Deus que essa lei existisse. Ela veio a existir por causa da dureza do coração do homem. Agora, aonde está essa lei? Essa lei, depois se você quiser ler, é apenas uma lei que existe que trata a respeito disso, que está em Deuteronômio no capítulo 24, do verso 1 a 4. A única lei de divórcio que a Bíblia fala é essa, tá? A única. E nós temos vídeos aqui no canal explicando
todos os detalhes dessa lei. Mas espera lá um pouquinho. Quando nós entendemos a respeito disso, agora tem um grande verso, o mais famoso, que fala a respeito disso. E eu vou ler para você, que está no livro de Malaquias, no capítulo 2, verso 16, que diz assim: Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais. Bem, biblicamente, nós temos um verso nessa versão da Bíblia dizendo que Deus detesta o divórcio. Só que vamos entender uma coisa. Dentro do contexto legislativo da nação de Israel, divórcio só poderia ser dado, e agora mediante a lei, né? Ou seja, não foi plano de Deus, mas houve uma concessão, houve um consenso, houve uma autorização de Deus para a criação dessa lei, em Deuteronômio no capítulo 24. Então, se Deus em um determinado momento autoriza o divórcio, como pode em outro verso dizer que ele odeia ou detesta o divórcio? Seria uma incoerência afirmar isso. Percebe? Então, nós precisamos entender se de fato é isso que o texto está querendo dizer. E se está querendo dizer, como que a gente aplica isso na realidade? Se você ler Malaquias 2,16, é possível que na sua Bíblia não esteja escrito que Deus detesta o divórcio. É possível que esteja escrito que Deus detesta o repúdio. O repúdio. Ou seja, divórcio é uma coisa, repúdio outra coisa. Seria isso? Mas se na Bíblia de alguns diz divórcio, o outro diz repúdio, qual na verdade está certo? Seria divórcio e repúdio a mesma coisa? Não seria. Legalmente falando, para os dias de hoje, o repúdio e o divórcio possuem diferença. Ou seja, o divórcio é eu assinar, produzir um documento que formalize que eu e minha esposa não estamos mais juntos, que não possuímos mais vínculos, que não temos mais responsabilidades um para com o outro. Isso é o divórcio. O repúdio, de contrapartida, seria eu tão somente abandonar, largar, ignorar a existência da minha mulher. Isso seria um repúdio. Ou seja, existem diferenças acerca do divórcio e acerca do repúdio. Mas aqui nessa passagem, curiosamente, não fala diretamente nem de repúdio e nem de divórcio. Como assim, Diego? Eu vou te explicar. Se você ir para o texto original, e eu quero até mencionar aqui para vocês, eu não vou fazer a leitura do original, tá? Eu não vou enfadar vocês com isso. Mas eu tenho um conteúdo muito interessante, que é esse interlinear do Antigo Testamento, tá? Ele é da Sociedade Bíblica do Brasil e ele faz uma análise dos textos originais e suas possíveis traduções para o português. Quando nós chegamos aqui em Malaquias 2,16, existe uma coisa muito interessante. A Bíblia fala acerca de divórcio. Existe uma lei que fala acerca do divórcio, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 24, de 1 a 4. Entretanto, lá a carta de divórcio, ela tem uma palavra na sua linguagem original. A palavra utilizada aqui não é a mesma. E nem se faz referência literária, quer seja de sufixo ou prefixo. Ou seja, aqui quando fala que Deus detesta o divórcio, na verdade, no original, não está falando de divórcio. Essa palavra que em algumas versões fala assim divórcio e que em Deuteronômio fala em divórcio, em Deuteronômio 24, elas não se comunicam, não são a mesma palavra. Não é a mesma raiz, não é o mesmo sufixo. Trata-se de palavras totalmente distintas, tá? Ou seja,
Malaquias 2,16 não está falando propriamente dito acerca de divórcio. Não está falando da mesma lei de Deuteronômio 24. Então, pera lá. O que o interlinear diz a respeito dessa passagem? O interlinear sugere que a tradução dessa passagem seria o seguinte: Deus detesta aquele que despede sua mulher. Ou seja, aquele que manda embora a sua mulher. Aí talvez você me pergunte assim: Diego, mas se divorciar e mandar embora não seria a mesma coisa? Poderia, se você tiver maturidade suficiente para distinguir uma questão de formalidade e de uma informalidade. Ou seja, tratando de um texto que não exige-se a formalidade, então é muito mais próximo nós falarmos que Deus detesta o repúdio do que o divórcio. Porque o repúdio ele é um ato informal, enquanto o divórcio é uma formalidade. Lembrando que nós estamos dentro de um contexto bíblico, esta palavra, para ela ser traduzida exatamente como divórcio, ela tinha que ser a mesma palavra utilizada em Deuteronômio 24, o que não é. Ou seja, aqui não está dizendo que Deus detesta Deuteronômio 24. Aqui não está dizendo que Deus detesta o divórcio referente a Deuteronômio 24. Aqui está dizendo que Deus detesta aquele que despede a sua mulher. Mas espera aí então. Se aqui é muito mais próximo do repúdio, então é certo, Diego, dizer que Deus detesta tanto o repúdio quanto o divórcio? Sim. Eu, inclusive, em um outro vídeo aqui no canal, alguns anos atrás, eu cheguei a dizer que divórcio e repúdio, no final das contas, produzem o mesmo resultado. E eu reforço o meu posicionamento de anos atrás, nos dias de hoje. Divórcio ou repúdio, embora exista uma diferença literária acerca dessas duas palavras, os seus resultados são os mesmos. Mas olha que situação interessante. Talvez você pense assim: poxa, Diego, mas eu sempre aprendi que Deus detestava era o divórcio nessa passagem. Faz alguma diferença eu estar assistindo o seu vídeo agora e aprender que na verdade se tratava de despedir a mulher, de mandar a mulher embora? Ou, mais próximo da palavra repúdio? Olha que situação. Às vezes nem precisava eu ter ido para o interlinear, pegar a passagem no original. Bastava a gente ler o contexto. Olha o que diz o contexto. A partir do verso 13, o profeta diz assim: ainda fazem isto, cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que Deus já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E aí vocês perguntam por quê? No verso 14. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, em carne e espírito são dele. E por que somente um? Porque ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai de vós mesmos para que ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. E aí, verso 16, eu detesto aquele que despede a sua mulher. Ou seja, me perdoe, minha garganta anda cobrando o preço de muitos atendimentos, de muitos vídeos, me perdoe. Família, o contexto já sugere o profeta dizendo que Deus ignora as orações, o choro, os prantos, as lágrimas daquele que um dia foi desleal com a sua mulher. Como que ele foi desleal? Mandando ela embora. Ou seja, o próprio texto, o contexto já deixa enfatizado que o homem que despede a sua mulher, Deus não se agrada dele. E aí no verso 16, ele reforça que Deus
detesta aquele que manda sua mulher embora. Deus detesta. Mas vamos concluir esse vídeo trazendo uma afirmação bem coerente. Diego, você disse então que o texto não trata-se verdadeiramente de divórcio. Trata-se de separação. Vamos colocar assim? Separação, né? Mandar embora ou ir embora, separação. Deus detesta a separação. Correto? Correto. Mas então e se eu me divorciar conforme Deuteronômio 24? Eu posso me divorciar dessa forma? Bem, se você atender os requisitos de Deuteronômio 24, que diz que se porventura você se casar com uma mulher, e presta atenção, Deuteronômio 24, ela é uma lei unilateral, viu? É uma lei que prevê uma segurança apenas para o homem, não prevê o mesmo para a mulher, tá? É unissex essa lei de Deuteronômio 24. E lá diz o seguinte: se o homem pegou a mulher, levou para casa, casou, viveu com ela, e ele descobrir que ela havia tido namoro, beijo, intimidade sem ser a intimidade sexual, a perca da virgindade, tá? E ela cometeu indecência, diante desta descoberta, o homem faria a carta de divórcio para ela, tá? Se porventura ela tivesse perdido a virgindade e o homem não soubesse disso, ela não se enquadraria na lei de Deuteronômio 24. Ela se enquadraria na lei de Deuteronômio 22, que chama de prostituição. Ou seja, na lei da prostituição, se a mulher perdeu a virgindade com outro homem, se casou e não conseguiu ter o sangramento da virgindade, e esse homem comprovou isso, então essa mulher era morta. Ela não era divorciada dele, né? Mas ela era morta. Deuteronômio 24 não tem provas, não houve a perca da virgindade, foi apenas uma indecência, uma imoralidade, o homem poderia se divorciar. Por que Jesus falou que essa lei é da dureza do coração do homem? Porque por se tratar de passado, por se tratar de uma indecência, o homem poderia perdoar sua mulher. Assim como Jesus exaltou tanto nos evangelhos o princípio do perdão. E o homem poderia perdoar sua mulher. Mas, pela dureza do coração do homem, ele não perdoou. E então ele dava uma carta de divórcio para a mulher ir embora. Você está percebendo? Ou seja, vamos supor que a sua situação seja essa e você queira divorciar da sua mulher. Biblicamente, eu não tenho nada para te dizer. A lei está ali. Jesus reforçou isso, tanto que Jesus, em Mateus 19:9, ele diz assim: olha, portanto, qualquer um que se divorciar da sua mulher, não sendo pela imoralidade sexual, da qual Moisés havia autorizado, lá de Deuteronômio 24, ele diz assim: comete adultério. E quem se casar com a divorciada, comete adultério também. Ou seja, você até pode se divorciar nesses termos. Mas lembra de uma coisa: aqueles que são duros de coração, eles não vão herdar o reino dos céus. Você até pode fazer algo que seja lícito diante da tua comunidade, até mesmo diante de Deus. Mas é um ato no qual você está negando perdão à sua mulher. Por causa disso, Jesus ensinou lá em Mateus, no capítulo 5, que na oração do Pai Nosso, nós rogamos a Deus por justiça, dizendo: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não é capaz de perdoar sua mulher, certamente Deus não será capaz de te perdoar. Deus autorizou o divórcio? Sim, por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Não foi isso que Deus planejou. Aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Por isso que em Malaquias 2 é dito de uma maneira tão clara que Deus foi testemunha da união entre ti e tua mulher. E por isso Deus não se agrada de você ser desleal para com ela. Tá percebendo? Diego,
eu me divorciei por causa de adultério, porque a minha igreja disse que eu poderia me divorciar. Tudo bem, só entenda que a tua igreja, independente de qual seja, ela não tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Pelo contrário, ela deveria estar sujeita à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor deixa bem claro que, em casos de adultério, se fosse para seguir a condenação da lei, a tua mulher ou o teu marido que adulterou deveriam ser mortos. Ah, Diego, mas nós vivemos no tempo da graça. Ótimo. Então você quer ignorar a lei acerca do divórcio? Então praticasse o perdão. E aí, o que você prefere? Você prefere matar seu cônjuge, cumprindo a lei, né, já que nós estamos caminhando por esse trieiro? Ou você agora quer viver pela graça e perdoar o seu cônjuge? Você tem duas opções, tá? Família, só uma coisa. Eu não quero desvirtuar o conceito da graça, muito menos o conceito da lei. A Bíblia deixa claro em dizer que ambos estão em vigor até os dias de hoje. Entretanto, se o teu argumento é que você divorciou por causa de um adultério, biblicamente você não tem respaldo para se casar de novo. Biblicamente você não está em paz. Biblicamente você deveria ter praticado o perdão, ter resolvido o problema. E você não fez isso. Deus detesta aquele que despede a sua esposa ou que despede o seu marido. Sabe por quê? Porque quando você lê o verso 15, diz bem assim: porque Deus fez somente um, a carne e o espírito são dele. E Deus buscava uma descendência piedosa. Dentro do casamento devemos ter piedade, devemos perdoar e devemos ajudar o outro a crescer espiritualmente. Está percebendo? Esse é o propósito. A separação não é algo que Deus planejou, não é algo que Deus se agrada. E por isso Deus detesta a separação. Deus detesta aquele que manda embora. Deus detesta aquele que repudia sua mulher. Deus detesta aquele que divorcia. Deu para entender? À luz da Bíblia? Ficou tranquilo, família? Vocês que estão aí no chat, tá de boa? Deu para esclarecer? Que bom. Nesse caso, eu vou pedir para você que é a primeira vez que está aqui no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho se você quiser saber sempre que vai ter vídeo novo. Se você não quer ser incomodado, não ative o sininho, mas se inscreva no canal. Deixe os seus comentários. Se porventura tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para enriquecer esse estudo, deixa aqui nos comentários também, tá bom? E nos encontramos no próximo vídeo. E ó, não deixe de acessar o nosso grupo do WhatsApp. Fica com Deus, família. Até mais. Tchau, tchau.